A paz do Senhor. Estamos de volta à nossa série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo, caminhando capítulo a capítulo para entender a mensagem e aplicá-la ao nosso dia a dia. Antes de começarmos, te peço algo especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim você participa desta missão conosco, para que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe, edificando famílias e fortalecendo a fé de muitas pessoas. Hoje, seguimos com os Salmos 3 e 4, dois cânticos irmãos que nos ensinam a confiar em Deus entre a noite e a manhã, um clamor nas horas difíceis e uma paz que nos permite descansar. Vamos avançar verso a verso, com calma, como numa sala de aula bíblica, deixando a palavra falar ao coração. Com esse espírito, vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, um breve contexto para ouvirmos o Salmo 3 com mais clareza, e então mergulharemos na leitura e na aplicação para a nossa vida hoje. O Salmo 3 é o primeiro que leva um título histórico, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Isso nos coloca em uma das fases mais dolorosas da vida de Davi. Perseguido pelo próprio filho, traído por conselheiros e abandonado por muitos que antes estavam ao seu lado. Ele não apenas enfrentava inimigos externos, mas também a dor da divisão dentro da própria família. É nesse cenário de crise que Davi compõe este salmo, transformando o medo em oração e a oração em confiança. Aqui aprendemos que até em meio às noites mais escuras, a presença de Deus é suficiente para nos sustentar. E é a partir desse contexto que podemos entender o coração do Salmo 3. Vamos começar pelo verso 1, onde Davi abre o coração diante do Senhor. Em Salmo 3, verso 1, diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Davi começa o salmo derramando sua angústia. Ele não minimiza o problema. Reconhece que os inimigos são muitos e que a pressão aumenta a cada dia. Não é apenas uma ameaça, mas uma sensação de estar cercado por todos os lados. E é a partir dessa realidade que podemos aplicar a nossa vida hoje. Porque também enfrentamos multidões que tentam nos abalar, dívidas que se acumulam, acusações injustas, crises familiares, doenças inesperadas. Mas não é só isso. Às vezes, são pressões no trabalho, metas inalcançáveis, relacionamentos quebrados, preocupações com os filhos, noites mal dormidas por causa da ansiedade ou até aquela sensação de solidão que insiste em pesar no coração. Tudo isso vai se levantando contra nós como exércitos invisíveis, tentando roubar a nossa paz e nos fazer acreditar que não há saída. Situações que, como para Davi, parecem maiores do que a nossa capacidade de suportar. Mas Davi não para na descrição do problema. Ele vai além. E no próximo verso, vemos como essas vozes externas também tentavam atingir sua fé. Em Salmo 3, verso 2 diz: Muitos dizem de minha alma, não há salvação para ele em Deus. Além do peso dos inimigos, Davi enfrenta algo ainda mais doloroso: as palavras que tentam matar a fé. Não era apenas o perigo físico, mas a pressão emocional e espiritual de ouvir que até Deus o havia abandonado. O que mais fere não é o inimigo à frente, mas a dúvida lançada no coração. E nós também enfrentamos vozes assim nos dias de hoje. Às vezes é o diagnóstico médico que soa como sentença, é a crítica de alguém próximo que nos diminui, ou até mesmo os pensamentos de derrota que tentam nos convencer de que não vale a pena continuar orando. Essas vozes ecoam como no tempo de Davi. Não há mais esperança para você. Mas é justamente nesse ponto que a fé se mostra viva, porque ainda que todos digam o contrário, Deus continua sendo o nosso refúgio, e é essa mudança de olhar que vamos ver a partir do próximo verso. Em Salmo 3, verso 3, diz: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim,
a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Depois de abrir o coração e expor a dor, Davi declara sua confiança. Ele afirma que o Senhor é escudo, proteção que o cerca, é sua glória, a fonte da sua dignidade, e é quem exalta sua cabeça, quem o levanta do abatimento. Em outras palavras, Deus não apenas o protege por fora, mas restaura por dentro. Isso fala conosco hoje. Quando a vergonha, a culpa ou as vozes de desvalorização tentam nos curvar, é o Senhor quem levanta a cabeça e devolve honra. Nele, a nossa identidade não é definida pelo ataque, mas pela aliança. E Davi não fica só na declaração. Ele transforma essa fé em oração prática. É o que vemos no verso seguinte. Em Salmo 3, verso 4 diz: "Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde." Aqui a confiança vira ação. Davi clama com a voz. Não é apenas um pensamento, é uma oração que se materializa em palavras. E ele crê que a resposta vem do seu santo monte, símbolo da presença e do governo de Deus. Ou seja, a resposta não depende do humor das pessoas, mas do trono do Senhor. Aplicando ao nosso dia a dia. Quando a ansiedade quer tomar conta, escolha orar em vez de ruminar. Fale com Deus com simplicidade, declare a palavra, confesse a confiança. A fé se fortalece quando a transformamos em clamor real. E quando a oração encontra o Deus que responde, a ansiedade cede espaço ao descanso. É por isso que nos próximos versos, Davi vai dizer que consegue deitar e dormir mesmo em meio à guerra. Em Salmo 3, verso 5 diz: "Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou." Esse é um dos versículos mais lindos do Salmo. Imagine, Davi, cercado de inimigos, vivendo uma crise familiar e política, ainda assim consegue deitar, dormir e acordar em paz. Isso não é fruto de autoconfiança, mas da certeza de que o Senhor o sustenta. É a paz que excede todo o entendimento. E aqui está uma verdade poderosa. Quando confiamos em Deus, podemos descansar mesmo quando a lógica diz que não há motivo para descansar. O sono de Davi não era fuga, era confiança. Ele sabia que podia entregar a noite nas mãos de Deus, porque a sua vida estava guardada no Senhor. E é justamente dessa confiança que nasce a coragem. É o que vemos claramente no verso seguinte. Em Salmo 3, verso 6 diz: "Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram." O resultado da confiança é coragem. Davi não está mais paralisado pelo medo. Ele reconhece que os inimigos são muitos, mas declara: "Não temerei." Esse é o poder da fé, transformar o coração inseguro em um coração confiante. Aplicando ao nosso tempo, os números podem assustar. Dívidas, problemas, ameaças, estatísticas ruins. Mas quando sabemos que Deus é por nós, não importa quantos se levantem contra. A confiança em Deus silencia o medo e nos dá força para enfrentar o que parecia impossível. E com essa certeza, Davi encerra o salmo em oração, clamando pela intervenção de Deus e reafirmando a quem pertence a vitória. Em Salmo 3, verso 7 diz: "Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios." Aqui Davi transforma a confiança em clamor. Ele pede que Deus se levante como um guerreiro que entra em ação para defender o seu povo. Essa linguagem de ferir no queixo e quebrar dentes é poética, mostrando a vitória de Deus sobre a força e a arrogância dos inimigos. Davi não está chamando para a vingança pessoal, mas para a justiça divina. Na nossa vida, isso significa entregar a batalha ao Senhor. Não precisamos lutar com nossas próprias mãos, nem alimentar rancor. Podemos orar: "Senhor, levanta-te em minha causa", confiando que Ele é quem julga com justiça. E Davi conclui reafirmando quem é a fonte da salvação. Em Salmo 3, verso 8 diz: "A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção."
O salmo termina com uma confissão poderosa. A salvação não vem de exércitos, estratégias humanas ou conexões políticas, mas do Senhor. É Ele quem tem a última palavra. E Davi amplia a oração. Não pede só por si, mas por todo o povo de Deus. O clamor pessoal se transforma em intercessão coletiva. Essa é uma lição preciosa para nós. Muitas vezes buscamos soluções em pessoas, em sistemas, em recursos, mas chega um ponto em que percebemos que só o Senhor pode nos salvar. É Ele quem abre a porta de emprego quando todas se fecharam. É Ele quem sustenta a família quando o recurso acaba. É Ele quem levanta o desanimado, fortalece o cansado e dá esperança a quem já não via saída. E Davi nos lembra: a bênção de Deus não é apenas individual, mas transborda sobre a comunidade, sobre a casa, sobre a nação. Quando declaramos a salvação vem do Senhor, estamos renovando nossa fé de que não importa o tamanho da crise, o futuro está seguro nas mãos dele. Assim se encerra o Salmo 3, um cântico que nos ensina a confiar em Deus no meio da batalha, a descansar mesmo em meio à pressão, e a proclamar que a salvação vem somente do Senhor. E é interessante notar que, logo em seguida, vem o Salmo 4, que complementa essa mensagem. Se no Salmo 3 Davi encontra paz para dormir no meio da guerra, no Salmo 4 ele encontra segurança para encerrar o dia em oração, entregando sua vida nas mãos de Deus. São como dois salmos, irmãos, um para a manhã e outro para a noite, mostrando que em todos os momentos podemos descansar no Senhor. O Salmo 4 também é atribuído a Davi e traz no título a indicação de que deveria ser acompanhado com instrumentos de corda. Isso sugere que era usado tanto em momentos de oração pessoal quanto no culto comunitário. Diferente do Salmo 3, que reflete o clamor em meio à perseguição, o Salmo 4 se aproxima mais de uma oração da noite. Depois de enfrentar pressões e acusações durante o dia, Davi encontra paz para deitar-se em segurança. Muitos estudiosos entendem que o Salmo 3 e o 4 se completam. Um mostra a confiança de Davi ao acordar pela manhã e o outro sua confiança ao se deitar à noite. Juntos, eles nos lembram que a proteção de Deus é contínua, do nascer ao pôr do sol. Ele é o nosso sustento. Com esse entendimento, podemos ouvir o Salmo 4 como uma oração que encerra o dia. É a voz de alguém que, mesmo cercado por críticas e dificuldades, escolhe confiar no cuidado de Deus e descansar em sua presença. Então, vamos começar pelo verso 1, onde Davi abre seu coração diante do Senhor. Em Salmo 4, verso 1 diz: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa reconhecendo Deus como o Deus da minha justiça. Ele entende que a verdadeira justiça não vem de homens, mas do Senhor. Ele lembra também que, em momentos anteriores de angústia, Deus já lhe havia dado alívio e espaço. Por isso, agora, pode orar com confiança. E termina pedindo misericórdia, sabendo que não é por mérito, mas pela graça. Esse verso nos ensina que podemos orar lembrando do que Deus já fez. É como dizer: Senhor, eu sei que Tu já me socorreste antes, por isso confio que vais me ouvir de novo. É uma oração que mistura memória, fé e humildade. E quantas vezes não é assim conosco? Há dias em que parece que Deus está em silêncio, mas quando lembramos das vitórias passadas, nossa fé se fortalece. Ele já nos livrou de perigos, já abriu portas inesperadas, já consolou o coração em noites escuras. E se Ele fez antes, fará novamente. E a partir dessa oração inicial, Davi passa a falar diretamente com aqueles que o cercavam, como vemos no verso seguinte. Em Salmo 4, verso 2 diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Aqui Davi muda o foco da oração para uma palavra direta aos homens de seu tempo. Ele denuncia a injustiça, aqueles que transformam a sua glória em vergonha, que amam a vaidade e se alimentam da mentira. É uma crítica à corrupção, à falsidade e à busca desenfreada por interesses pessoais. Esse versículo é muito atual. Vivemos em um tempo em que a mentira muitas vezes é tratada como verdade, em que a vaidade é exaltada e em que a honra dos justos é atacada. Basta olhar para a mídia, para as redes sociais ou até para ambientes de trabalho. Quantos não se alimentam de aparências e distorcem a verdade para benefício próprio? Mas a palavra nos lembra que esse tipo de vida não permanece. Assim como no Salmo 1, a vaidade e a mentira são como palha levada pelo vento. E diante disso, Davi traz um lembrete importante no próximo verso. Deus conhece e separa aqueles que pertencem a Ele. Em Salmo 4, verso 3 diz: Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi contrasta a vaidade e a mentira dos homens com a fidelidade de Deus. Ele afirma que o Senhor separa para si os piedosos, isto é, aqueles que vivem em aliança com Ele. A segurança do justo não está na opinião das pessoas, mas no fato de que Deus o conhece e o ouve. Esse verso traz um grande consolo para nós. Talvez você já tenha sido alvo de injustiça, já tenha sido mal interpretado ou até mesmo esquecido por outros. Mas a verdade é esta: Deus sabe quem você é, conhece a sua fé e ouve cada oração sincera. Ele separa e cuida daqueles que lhe pertencem. Isso muda a perspectiva. Não precisamos buscar validação no mundo. A nossa confiança é que o Senhor nos escuta e age em nosso favor. E é justamente por confiar nessa justiça divina que Davi pode, nos próximos versos, exortar sobre a forma de lidar com a ira e a devoção. Em Salmo 4, verso 4 diz: Irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Aqui, Davi dá uma orientação prática. A ira pode até surgir, mas não deve nos levar ao pecado. Ele ensina que, em vez de agir no calor da emoção, é melhor refletir em silêncio diante de Deus, especialmente à noite, no leito, quando as preocupações tendem a se intensificar. Esse versículo é profundamente aplicável hoje. Quantas vezes terminamos o dia carregados de frustração, seja por injustiças, por discussões familiares, por pressões no trabalho ou por palavras que nos feriram? A tendência natural é reagir com explosões, discussões ou até vingança. Mas a palavra nos orienta. Pare, respire, entregue a Deus e silencie o coração. É nesse espaço de silêncio que o Espírito Santo nos acalma e renova. Essa é uma prática espiritual poderosa. Antes de dormir, em vez de alimentar a raiva, escolher refletir, orar e confiar. E no verso seguinte, Davi continua essa linha, mostrando que a verdadeira devoção envolve sacrifício e confiança no Senhor. Em Salmo 4, verso 5 diz: Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Depois de falar sobre controlar a ira e refletir em silêncio, Davi nos lembra que a verdadeira fé se expressa em devoção e confiança. Sacrifícios de justiça. Aqui apontam para um coração sincero diante de Deus, não apenas rituais externos, mas uma entrega real, marcada pela obediência. Na prática, isso nos ensina que não basta conter a raiva ou guardar silêncio. É preciso também voltar-se para Deus em atitude de adoração. Hoje não oferecemos animais como sacrifício, mas podemos oferecer nosso tempo, nossa obediência, nossa generosidade e nossa vida como culto agradável ao Senhor. E junto com essa devoção vem o chamado à confiança. Porque de nada adianta oferecer algo a Deus com as mãos se o coração ainda está cheio de desconfiança. Adorar e confiar caminham juntos. E é justamente essa confiança que será contrastada no próximo verso,
quando vemos a inquietação de muitos que buscam apenas sinais de prosperidade. Em Salmo 4, verso 6, diz: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui Davi mostra a diferença entre o clamor do povo e a verdadeira resposta que vem de Deus. Muitos perguntavam: quem nos mostrará o bem? Como se buscassem prosperidade, sinais materiais ou soluções rápidas. Mas Davi aponta para a fonte real. O bem verdadeiro não está em circunstâncias favoráveis, mas na presença de Deus, simbolizada pela luz do seu rosto. Esse versículo é extremamente atual. Quantas pessoas hoje vivem correndo atrás do bem em dinheiro, status, curtidas em redes sociais ou conquistas passageiras? Mas a palavra nos lembra que nada disso traz paz verdadeira. A verdadeira prosperidade é ter a luz do rosto de Deus brilhando sobre nós. É sentir a presença dele guiando, sustentando e iluminando o caminho. E é justamente por essa presença que Davi experimenta algo mais profundo, a alegria interior que supera qualquer circunstância. E isso é o que veremos no próximo verso. Em Salmo 4, verso 7, diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Davi mostra que a alegria que vem de Deus é superior a qualquer prosperidade material. Na época, trigo e vinho representavam fartura, abundância e segurança. Mas ele declara: a verdadeira alegria está no Senhor, e essa mensagem é tão atual. Hoje vemos pessoas que conquistaram riquezas, status, poder e fama, cercadas de luxo, viagens e oportunidades que muitos sonham. E ainda assim, tantas delas confessam viver em depressão, solidão e vazio. Por quê? Porque a alegria verdadeira não vem de coisas, mas da presença de Cristo. Essa é a grande diferença. A alegria do mundo é passageira, mas a alegria do Senhor permanece mesmo quando não há abundância. Ela não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. E quando Cristo preenche o coração, nenhum vazio resiste. E essa alegria se completa em paz e descanso, algo que Davi expressa de forma linda no último verso deste salmo. Em Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi termina com uma declaração poderosa. Ele pode deitar-se e dormir em paz, não porque os problemas desapareceram, mas porque o Senhor é a sua segurança. Note que a palavra-chave é só tu. É uma confiança exclusiva, absoluta, que não se apoia em circunstâncias ou recursos humanos, mas no cuidado do próprio Deus. Essa é uma verdade que fala direto ao nosso coração hoje. Quantas pessoas deitam-se sem conseguir dormir, presas à ansiedade, ao medo do futuro, à insegurança financeira ou às preocupações familiares? Mas quando entregamos tudo ao Senhor, encontramos uma paz que excede todo entendimento. Não é a ausência de problemas, é a certeza da presença de Deus. E aqui está o convite do Salmo: descansar em Deus. Mesmo em noites turbulentas, podemos fechar os olhos com a certeza de que o Pai vela por nós. É Ele quem guarda a nossa casa, sustenta a nossa família e nos dá segurança. Ao olharmos juntos para os Salmos 3 e 4, vemos um quadro completo. No Salmo 3, Davi encontra força para acordar pela manhã em meio à batalha. No Salmo 4, ele encontra paz para dormir à noite em meio às preocupações. É como se Deus estivesse nos lembrando que, em cada momento do dia, podemos descansar em sua presença. Esses salmos nos ensinam que a verdadeira segurança não está na ausência de inimigos, nem na abundância de recursos, mas na confiança em Deus, que sustenta do amanhecer ao anoitecer.
Ele é o Deus que nos levanta quando caímos, nos guarda quando clamamos e nos dá paz quando todos ao redor se inquietam. E é com essa certeza de cuidado contínuo do Senhor que encerramos este episódio, deixando uma palavra de bênção e esperança para a sua vida. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que você experimente, como Davi, a confiança que nos levanta pela manhã e a paz que nos guarda ao anoitecer. E não se esqueça, este é apenas o começo da nossa série Salmos Explicados, estudo bíblico e devocional completo. Já vimos os Salmos 3 e 4 e no próximo episódio vamos continuar essa jornada, descobrindo verdades que fortalecem a fé e renovam a esperança. Nos vemos na próxima oração.